Olá, me chamo Micaele Brito, sou aluna do terceiro ano e vim dar uma pequena aula de biologia sobre as relações ecológicas. Bom, primeiro eu vou iniciar falando um pouco o que são as relações ecológicas. As relações ecológicas, elas são interações que ocorrem entre os seres vivos. Essas relações, elas podem ser entre seres da mesma espécie ou seres de espécies diferentes. Além disso, nessas relações, os seres vivos eles podem sair beneficiados ou prejudicados. E agora eu vou falar um pouco sobre as relações intraespecíficas e as relações interespecíficas. Bom, primeiro eu vou iniciar falando sobre as relações intraespecíficas, que são relações que ocorrem com os seres vivos com seres da mesma espécie. Temos como, por exemplo, a sociedade, o canibalismo, a competição e a intraespecífica. Agora sobre a relação interespecíficas. São as relações que ocorrem entre seres de espécies diferentes. Temos como, por exemplo, o mutualismo, o protocooperação, o predatismo. Bom, agora eu vou falar dos tipos de relações entre seres da mesma espécie e seres de espécies diferentes. Elas podem ser classificadas entre harmônicas e desarmônicas. Bom, harmônicas, nessas relações, ambos os seres vivos, independentes de seres da mesma espécie ou de espécies diferentes, são beneficiados ou ninguém sai prejudicado. E a desarmônica nessa relação independente de seres da mesma espécie ou de espécies diferentes, pelo menos um ser vivo ele sai prejudicado e o outro beneficiado, ou seja, os dois saem prejudicados. As relações intraespecíficas harmônicas, elas são divididas entre duas partes, colônia e sociedade. A colônia, ela é uma relação ecológica em que organismos de uma mesma espécie estão associados em anatomia. Nesse grupo, há um indivíduo adaptado para a flutuação e outros especializados na reprodução, defesa e alimentação. E agora eu vou falar um pouco sobre a sociedade, que é uma relação ecológica em que organismos de uma mesma espécie vivem em grupos caracterizados pela divisão de um trabalho. Agora eu vou mostrar para vocês uma imagem do que eu acabei de falar sobre a colônia e a sociedade. Aqui temos a colônia, não sei se está focando, mas é isso, a colônia. E temos aqui a sociedade, que foi as duas que eu acabei de falar, a colônia e a sociedade. Aqui é a colônia e a sociedade. As relações intraespecíficas desarmônicas, ela também é dividida entre duas partes, a canibalismo e a competição. Bom, o canibalismo, ele ocorre quando o indivíduo mata e se alimenta de outro da mesma espécie. Agora, sobre a competição, que ocorre quando um organismo da mesma espécie disputam entre si por algum recurso, como alimento, acesso à luz ou à água. E agora eu vou mostrar para vocês também uma imagem do que eu acabei de falar, sobre o canibalismo e a competição. Temos aqui o canibalismo e temos aqui a competição. As relações interespecíficas harmônicas são divididas em quatro: mutualismo, protocooperação, comercialismo e inquilinismo. O mutualismo, ele caracteriza pelo fato de que dois organismos envolvidos se beneficiam da interação. Já o mutualismo, ele pode ser classificado em obrigatório e facultativo.
E a protocooperação é uma associação entre duas espécies que também se beneficiam mutualmente, sem, entretanto, estabelece um grau de dependência obrigatória, como acontece no mutualismo. Temos o comercialismo, que é indivíduo de espécies diferentes que se associam de um modo que uma espécie é beneficiada e a outra não sofre prejuízo ou benefício com essa associação. E por último, o inquilinismo, ele é considerado um tipo de comercialismo, uma vez que nessa interação uma espécie ela vive sobre outra, no interior de outra, sem lhe causar o prejuízo. Agora eu vou mostrar para vocês algumas imagens do que eu acabei de falar, do mutualismo, protocooperação, comercialismo e inquilinismo. Aqui temos primeiro o mutualismo, como vocês estão vendo. Aí temos a protocooperação, o comercialismo e, por último, o inquilinismo. As relações interespecíficas desarmônicas são divididas em 5 partes: predatismo, parasitismo, competição, amensalismo e escravagismo. Primeiro, o predatismo, que ele é uma relação em que o indivíduo de uma mesma espécie mata os outros de espécie diferente para usá-lo como alimento. E o parasitismo é uma relação ecológica em que um organismo parasita, retira os nutrientes de que precisa para a sua sobrevivência do corpo de um indivíduo de outra espécie, o hospedeiro no caso. E a competição, que ela ocorre quando indivíduos de uma espécie diferente disputa por recursos como alimento e água. O amensalismo, ele é uma relação ecológica em que uma espécie impede o desenvolvimento de outra. E o escravagismo é uma relação em que uma espécie ela se beneficia do trabalho de outra, que é prejudicada. E agora eu vou mostrar para vocês as imagens das 5 partes que eu acabei de falar. Temos aqui primeiro a imagem do predatismo, o parasitismo, a competição, o amensalismo e, por último, a escravagismo. E minha aula foi essa, falando sobre as relações ecológicas. Espero que o senhor tenha gostado. E é isso, me passa.